proteção de Deus, gostaria de dar início a mais uma sessão de nosso Tribunal Pleno, contando com a presença da nossa aniversariante, vice-presidente, conselheira Yara, conselheiro Érico, nosso decano, conselheiro Júlio Cabral, nosso procurador Roberto Cristianã, nosso querido Mirtil Levi e demais funcionários, nosso querido, estimado conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, nosso conselheiro querido, estimado Mário de Mello e nosso prezado e estimado Alípio, que está como conselheiro convocado. Iremos agora à fase de expedientes, dos quais eu não possuo nenhum aqui. Obrigado. Leitura de expediente. Convite do comandante-geral de Operações Aéreas para a solenidade de transmissão de cargo do 7º Comar, que irá ocorrer dia 15/4, às 10 horas. Convite do comandante do Exército para a cerimônia de passagem de comando militar da Amazônia, para o general de Exército Geraldo Antônio Mioto, a se realizar às 19 horas do dia 15. Convite da Federação Nacional dos Municípios para participar da 19ª Batalha a Brasília em defesa dos municípios. Convite do Tribunal de Contas da União para a participação de reunião com os conselheiros municipais da Educação e Saúde de Novo Airão, que será realizado naquele município, dia 7/4. Indicações e propostas. Exposição de motivo do auditor Alípio Reis Firmo Filho, solicitando autorização para realizar auditoria in loco das contas da SEAD do exercício 2015, tendo em vista que, inicialmente, a análise daquelas contas será feita apenas via sistema de auditoria desta Corte. Para deliberação. Em discussão, senhores. De acordo, excelência. Em votação, como voto o eminente conselheiro Érico. Senhor presidente, a decisão de fazer essa inspeção pelo sistema foi de quem? Não tenho informação aqui, mas irei levantar de imediato. O doutor Pedro se encontra, mas... Você poderia explicar, doutor Pedro? Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia. Essa proposta de se fazer pelo sistema e-contas não é específica, ocorre em alguns outros órgãos. No caso da SEAD, em razão ano passado, de uma série de inspeções que foram feitas e de acelerar, nós, junto com a diretoria da EDCAD, doutor Alípio, propusemos que fosse feito, mas não que ela se esgotasse nesse procedimento. Seria um levantamento prévio, como acontece com os outros, e após esse levantamento e alguns indícios apresentados, é submetido ao relator. E ao relator, dentro dessa análise desses levantamentos feitos previamente, aí deliberaria se faria in loco ou se aprimoraria ainda mais com algum outro levantamento. Então, assim, em princípio, essa inspeção, ela ocorre dessa forma virtual, vamos chamar assim, pelo e-contas, mas no intuito só de fazer um rastreamento, um levantamento maior, em razão da falta de técnicos disponíveis para que a gente pudesse in loco dentro daquela programação. Mas não é nada que esteja determinado que seja só dessa maneira. Obrigado pela informação, doutor Pedro. Eu voto pela sistemática adotada pela Secretaria de Controle Externo. Como voto, eminente conselheiro Josué. Acompanho a proposta do controle da presidência. Acompanho. Excelência, a presidência não tem proposta. Então, acompanho o controle externo. O senhor se apresentou, assumiu. É verdade, excelência, é verdade. Como vota a eminente conselheira Yara, nossa prezada aniversariante? Com Vossa Excelência. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Com Vossa Excelência. Só queria fazer um breve registro. O pedido de visita à unidade dá-se em função da materialidade dos recursos ali envolvidos, em torno de 123 milhões de reais. Então, eu creio que os recursos são vultosos e acho pertinente a visita ao órgão. Então, por isso a proposta. Então, como é a proposta? Obrigado. A proposta de Vossa Excelência foi vencida
por maioria, com os votos do conselheiro Érico, conselheiro Josué, conselheiro Yara e conselheiro Mário de Mello. Sim, votou com a proposta do conselheiro convocado Alípio. Exposição de motivos do DATV solicitando a realização de uma força-tarefa para esgotar o estoque de 1.933 processos que estão no setor, somados aos prováveis 750 que serão autuados em 2016, além de 800 que se encontram na comissão de arquivamento e retornarão à DATV. Desta forma, o referido departamento pede a disposição temporária de 4 servidores pela presidência, um servidor, se possível, senhores, do gabinete de cada conselheiro e auditores, fazendo um total de 12 servidores, para, no prazo de 30 dias, termos uma nova realidade naquele departamento. Que a notificação inicial seja feita apenas ao concedente das transferências voluntárias, sendo este o responsável em apresentar ao TCE a documentação de ambas as partes do ajuste e, quando necessário, o relator solicitará a notificação dos demais responsáveis para que possam ter contribuído para as irregularidades. Senhores, em discussão para ser deliberado. Senhor presidente, sobre esse assunto, nós já tínhamos tido uma reunião na presidência e houve a definição, salvo engano, agora eu fiquei em dúvida, que alguns processos que eram eminentemente de obras seriam examinados pelo DICOP. Essa providência já foi adotada? Entendo que sim. Ou seja, esse número considera os processos fora os que já foram encaminhados para o Sim, DICOP? excelência, residual, lamentavelmente. Entendo eu que é o gargalo do tribunal, esse setor. O que parece, conselheiro Érico, o que me parece, Vossa Excelência, inclusive com os colegas todos, balizou valores. Sim. Esses são os que excedem. Mas a parte de engenharia, a proposta era encaminhar ao DICOP e não ao DATV. Porque, sendo eminentemente... Também é verdade isso. Eu não sei se isso já foi feito, né? Mas, senhor presidente, eu não vejo dificuldade se houver condição de ceder esses servidores ao DATV. Né? Não vejo problema. Como eu falei, senhores, se possível, a presidência já está dispondo dos 4. Entendendo, claro, que a presidência tem uma margem diferenciada. E seria por 30 dias. Com a palavra, eminente Posso vice-presidente. ceder um funcionário da vice-presidência. Muito obrigado, excelência. Presidente Ari, Pois não, Vossa excelência. Excelência sempre foi um democrata e sabe muito bem colher essa coxa de retalhos que é o pensar de cada um de nós. Eu quero acompanhá-lo, mas com a devida ressalva feita pelo conselheiro Érico, porque ficou bem caracterizado o que era obras, seria com o DICOP, e o resto seria com o DATV. Quanto à sessão, é uma honra fazer parte da equipe, destinando um funcionário nosso a Vossa Excelência. Obrigado, excelência. Alguém mais, então? Também conte comigo, excelência. Foi deliberado, então, Ok. com a anuência de todos os senhores conselheiros. Muito obrigado pela solidariedade e, com certeza, nós iremos avançar e muito com relação ao DATV. Que, diga-se de passagem, está sendo acompanhado de perto pela eminente vice-presidente, conselheira Yara, para que nós possamos compartilhar as nossas funções e responsabilidades nesta Corte de Contas. Fase agora de indicações e propostas. Com a palavra, o eminente decano. Excelência, em primeiro lugar, desejar a Vossa Excelência e sua esposa uma recuperação Obrigado. dela o mais breve possível, porque saúde faz falta. E que Deus a acompanhe nessa batalha, que vai ser vitoriosa, se Deus quiser. E, em segundo lugar, eu quero parabenizar a nossa dama da Corte, doutora Yara, nossa vice-presidente, prestativa, amiga, dedicada, e como já o fiz de manhã pelo Zap, com o mestre Mário, eu ratifico os meus parabéns e desejos de sucesso pleno para a senhora e para a sua família. Era o que eu tinha a dizer, excelência. Obrigado. Com a palavra, eminente conselheiro Érico. Senhor presidente, nós já havíamos
imaginando que a sessão não chegaria ao tempo de alcançar o aniversário da eminente conselheira, nós já havíamos aqui feito manifestações sobre essa data. Mas, é claro, estando hoje, exatamente no dia do seu aniversário, eu quero renovar os meus desejos de muito sucesso, muita saúde, e que nós possamos contar com a presença da conselheira Yara, ainda por muitos anos, no plenário do tribunal, no tribunal, e que ela possa prosseguir na sua carreira já vitoriosa dentro desta instituição. É o que eu desejo, francamente, a Vossa Excelência, conselheira Yara. Com a palavra, eminente conselheiro, e o oficial homenageador da conselheira Yara, José Cláudio de Souza Filho. Dela e de todas as rosas na primavera, mesmo que o céu escuro esteja, eu vislumbro sempre o azul e uma estrela, claro que antecedido pelo pôr do sol, pelo brilho de Vossa Excelência, aproveitando o decano e adjetivando a dama, no caso de ouro, certo? Para parabenizá-la. Já o fiz pela manhã na rádio, lamentavelmente só levarei as flores mais tarde, até porque elas perdurem por mais tempo, como Vossa Excelência se renova a cada primavera. No mais, Yara, querida irmã, como dizem números, que Deus te guarde e te proteja, que felizes sejas e o seja por muitos anos. Sobre as particularidades da Yara, ela tem uma netinha, Manuela, que é meio brabinha com o motorista. E quando ela começa a reclamar do motorista do caminho, ele diz assim, a Yarinha já está se manifestando. Entendeu? Pelo seu indomável espírito, que eu não dou a Vossa Excelência, mas a nossa condição de signo. Os arianos só têm força na cabeça, ou pela inteligência, pela loucura, ou até por outra coisa. Mas o carneiro só tem a cabeça para brigar. E Vossa Excelência, realmente, é uma cabeça feita, uma cabeça que pensa no seu semelhante, que tem misericórdia, que tem solidariedade, que às vezes até demora a perdoar. Mas eu creio que a nova Igreja Batista a aperfeiçoará nisso, como os anos que se param em muitos, para que em outras datas todo o tribunal possa festejar a figura que representa os servidores aqui neste Conselho. Vossa Excelência e o conselheiro Érico, que são conselheiros da Casa. Com a palavra, Parabéns. Com a palavra, eminente conselheiro Mário de Mello. Eu quero me associar a todos nessa homenagem justíssima à nossa querida aniversariante, amiga, querida, que, como fala muito bem o nosso querido conselheiro Josué, traz flores aqui para esse ambiente que nós vivemos. Então, Yara, de coração, que você tenha vida longa e muita felicidade e muitas alegrias. Parabéns. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de manifestar na semana passada, então renovo as minhas felicitações, conselheira e amiga. Saúde, felicidade, paz, prosperidade, tudo de bom. Com a palavra, o eminente procurador Roberto Cristianan. Obrigado, presidente. Também gostaria de desejar melhoras e pronta recuperação à sua esposa e reafirmar todos os votos manifestados já na semana passada e tudo que já foi dito pelos demais membros do Conselho, no sentido de parabenizar a conselheira, desejando-lhe muito sucesso, muita paz e felicidade, que possa aproveitar muitos anos ainda de vida com seus filhos e netos, principalmente. Parabéns, doutora. Essa presidência se associa a todas as manifestações, até pelo afeto pessoal que temos pela estimada amiga, conselheira, vice-presidente desta corte, conselheira Yara, desejando muita saúde, muita paz no seio da sua família e no seu trabalho, que os sonhos da minha querida amiga se realizem todos os dias, e como o conselheiro Josué falou da neta, eu tenho que homenagear o novel neto, que é o Davi, que veio, entendo eu, como presente do aniversário de Vossa Excelência este ano. Então, os melhores desejos de realizações na passagem do vosso natalício. Com a palavra, a conselheira Yara. Gostaria de agradecer à presidência, a todos os conselheiros, queridos amigos e todos os servidores que, com certeza, também desejam
me dar parabéns e que eu considero como amigos também. Obrigada, muito obrigada mesmo. Continua facultada a fase de indicações de propostas. Realmente, hoje eu estou com um raciocínio um pouco fraco. Quero entregar, em nome deste parlamento, as flores à nossa homenageada. Queria convidar o doutor Gilson Holanda para que também faça as devidas homenagens à nossa aniversariante em nome da associação. Continua facultada, na fase de indicações de proposta, a palavra a todos os senhores. Eu gostaria, presidente, Pois não, conselheira Yara. trago ao conhecimento do Egrégio Tribunal Pleno a evolução do estoque de processos em meu gabinete desde o início do corrente ano, a partir de dados extraídos do sistema SPED. Em 4/1 até 31/1, Excelência, ingressaram em meu gabinete 983 processos. No mesmo período, até o dia final do mês agora, de março, dei saída em 1.085 processos. Restam apenas no estoque 45 processos. Gostaria de dar conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno. Essa presidência parabeniza e registra que nós estamos aqui há praticamente 8 anos e Vossa Excelência sempre teve um notável desempenho com relação à qualidade e produtividade de vosso gabinete. Continua facultada a palavra a todos os senhores. Com a palavra, o conselheiro Érico. Senhor presidente, eu gostaria de registrar na ata dos nossos trabalhos e parabenizar o servidor desta casa, o Nunan, da diretoria, que atua junto à diretoria de informática, pela publicação do artigo Implantação da Segurança da Informação na Gestão da Informação na Administração Pública, um estudo de caso no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Publicou na revista da Escola Nacional de Administração Pública, uma revista muito conceituada na área de sua atuação. E esse servidor, eu faço questão de registrar, porque tem sempre tido um desempenho acadêmico muito importante, muito interessante, divulgando, inclusive, as realizações e os avanços feitos no Tribunal de Contas, e eu gostaria de fazer esse registro na ata dos nossos trabalhos e que vá também aos seus assentamentos funcionais. Era isso, senhor presidente. Com certeza, e essa presidente se associa à parabenização e determina que seja feito os registros devidos na folha funcional do funcionário. Com o meu apoio também, excelência. Entendo que por unanimidade. Também me associo. Continua facultada a palavra. Pois não, conselheiro Josué. Vossa Excelência, ao Pleno, e em particular Vossa Excelência, conselheiro Érico, procurando me espelhar no rumo que Vossa Excelência traçou como inspirador da escola, que nós estamos fechando uma parceria com a Secretaria de Educação para qualificar 15 mil professores no interior, claro que a grande maioria virtual e parte presencial, e que isso implicará num custo de cerca de R$ 1,5 milhão em 18 parcelas. Só isso. Parabenizo a nossa escola, que tem à frente o eminente conselheiro Josué, até por essa presidência ser um entusiasta da educação, e entendemos e não nos cansamos de fazer o registro que só a educação irá melhorar o IDH do Amazonas. Eu tenho uma verdadeira obsessão pela qualificação, principalmente dos nossos irmãos do interior, que tanto precisam ter esse conhecimento que nós temos aqui na Corte de Contas compartilhado. Continua facultada a palavra aos senhores conselheiros.
não tendo mais nenhuma manifestação, faço uso desta presidência para homenagear dois queridos amigos que eu tive a honra de conviver com eles no parlamento. Aliás, dois brilhantes parlamentares. Um na área sindical, que é o meu querido amigo, companheiro Joaquim Lucena, que se faz presente, gostaria de fazer o registro. O outro eminente deputado Marco Antônio Souza Ribeiro da Costa, o Chico Preto, conhecido por todos, que é brilhante, atuante e, com certeza, exercendo a função, a nobilitante função de advogado, tem muito a acrescentar para todos os jurisdicionados do Estado do Amazonas. Então, fica aqui o registro, esses dois irmãos queridos, que eu tive a honra de conviver no parlamento. Eu me irmano a Vossa Excelência com todas as letras douradas e maiúsculas. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, De acordo, excelência. Obrigado. De acordo. Obrigado por unanimidade. também. Distribuição de acordo feito. pleno, excelência. 130. Nosso decano, Júlio Cabral, lote 1. Conselheiro Júlio Pinheiro, que está em férias, lote 3. Conselheiro Érico de Esterro e Silva, lote 2. Conselheiro Josué, lote 6. Conselheiro Iara, lote 4. Conselheiro Mário de Mello, Está te protegendo. lote 5. Conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, lote 7. Auditor Mário Moraes Filho, lote 8, que se encontra em gozo de férias. Iremos à pauta dos nossos julgamentos adiados. Os julgamentos adiados... Não, é só... Nós temos 3 processos, temos um total de 12 processos de julgamentos adiados, dos quais o nosso decano possui 3 processos, em que temos destaque, temos voto vista. Vamos passar o primeiro processo, de número 5.126, que é uma representação formulada pelo deputado Ricardo, em razão de denúncia veiculada em mídias sociais de contratação pela SEDUC de hospedagem pelo triplo do preço de hotel 4 estrelas para jogadores de jogos escolares. O voto da eminente conselheira, desculpa, eu estou meio atordoado do juízo. Excelência, para lhe facilitar, por favor. Está pacificado, harmonizado. eu acolhi o Então voto vista da conselheira Iara. então, pacificado. E não foi pelo aniversário, não. Passamos ao processo adiado de número 10.919, também da pauta de Vossa Excelência, que é a prestação de contas do senhor Raimundo Augusto. Também para lhe facilitar, os dois estão pacificados, Excelência. Ela Resta- voltou sem manifestação. Nos dois. Resta somente o processo, então, na pauta de Vossa Excelência, de número 11.266. Também, Excelência. Os Também 3, então? pacificado. Todos Então, três. a harmonia está sempre regendo o nosso Principalmente plenário. no dia 5 de abril. Então, todos os processos de Vossa Excelência estão aprovados de acordo com o voto condutor. Temos aqui um processo da conselheira Iara, que tem um voto De vista Vossa Excelência. dessa presidência quando estávamos Na condição na de condição de conselheiro. Eu acato em campo o voto vista de Vossa Excelência à época. Então, está pacificado. Mais um. Passamos à pauta do conselheiro Mário de Mello, no processo 10.829, onde encontra um voto vista da conselheira Iara. Eu retiro o voto vista. Então, está pacificado também a pauta do eminente conselheiro Mário de Mello. E passamos à pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho, que possui 7 processos. No processo de número 2.448/2010, prestação de contas do senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, prefeito municipal de Parintins. Há um destaque do conselheiro Júlio Pinheiro, mas entendo eu, por ser ACP, é pacificado nesta corte. Certo. E há um voto vista do eminente conselheiro Mário de Mello.
Com a palavra, o relator, conselheiro convocado, Alípio Reis Firmo Filho. Excelência, Me perdoe. o último voto vista foi o meu e eu já sou de acordo com o voto vista do conselheiro Mário de Mello. Entendo. Realmente, aqui no meu sistema não tinha o voto de Vossa Excelência. Eu não tenho. E no meu não tem o do doutor Melo. Só para registrar na minha proposta de voto, é pela irregularidade de aplicação de sanções. Perdão, eu não ouvi, conselheiro. Irregularidade e aplicação de sanções. O voto vista do conselheiro Mário de Mello, que julgue irregular com ressalvas a prestação de contas e aplique multa no valor de R$ 13.152,38, além de determinações. Então, basicamente, esta é a diferença. Em discussão. Qual é a diferença? Desculpa. Um é pela regularidade, mantendo a irregularidade, que é o do auditor conselheiro convocado Alípio, e o outro é regular com ressalva e aplicação de multas por parte do conselheiro Mário de Mello, que é o revisor, De 13 mil. de R$ 13.152,38. Como vota Com Vossa relator, Excelência? excelência. Com o relator. Como voto eminente, conselheiro Érico. Com voto vista. Com o voto vista. Como voto eminente, conselheiro Josué. Vossa Excelência, permite que eu diga que eu voto 2.900 em romanos. MMCM. Mário Manuel Coelho de Melo. Como voto eminente, O conselheiro voto Ara. vista. Então, por maioria, sendo vencido o relator e o decano, Proposta de voto. desculpa, Excelência, a proposta de voto. Então, sendo vencido somente o decano, passa a ser o redator, o eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello. Passamos agora a um termo de ajustamento de conduta, implantação de sistema integrado de gestão do relator auditor Alípio Reis Firmo Filho, onde possui um destaque do conselheiro Érico, que não juntou. Então, nesse caso, eu passo a palavra ao relator para que faculte, em seguida, esta presidência, a palavra ao eminente conselheiro Érico. Se possível for, gostaria de fazer os demais processos da pauta de Vossa Excelência, que são em número de 6, em bloco. Excelência, eu gostaria de ouvir o destaque feito. Vossa Excelência, conselheiro Érico Desterro, com a palavra. Senhor presidente, Caríssimo, 7. cuida-se de termo de ajustamento de gestão que tem por objeto, todos eles são iguais, então podemos realmente, ou semelhante, julgar em bloco. Tem por objeto a implantação de um sistema integrado de administração financeira e controle. Bom, a primeira observação é que, quanto ao objeto, eu nada tenho a opor. Inclusive, acho que é uma iniciativa louvável. Porém, na formalização do termo de ajustamento de gestão, eu verifico que há necessidade de o tribunal retomar a instrução para fazer algumas correções. Primeiramente, correções quanto à forma. As cláusulas não estão adequadamente redigidas, elas carecem de uma redação adequada, porque elas já começam com os parágrafos. Então, precisava que houvesse uma cláusula e depois os parágrafos. Mas essa não é a principal questão. Não é a principal questão. É que esses tags, eles não foram submetidos ao controle externo do tribunal, à Secretaria de Controle Externo e ao órgão do controle externo que deveria opinar sobre isso. O parágrafo 4º do artigo 1º da resolução deste Tribunal 21, de 2013, o parágrafo 4º diz: é obrigatória a audiência e efetiva participação do Ministério Público de Contas e dos órgãos técnicos em todas as fases do procedimento administrativo. E não há, em nenhum destes processos, a participação dos órgãos técnicos. Então, só por essa razão, já seria o caso de se devolver aos órgãos técnicos para que eles opinassem. E acho, senhor presidente, tendo em vista que é relevante o objeto desses tags, como já disse, nada oponho a eles,
que, indo ao controle externo, o controle externo preparasse uma minuta de TAG a ser submetida à aprovação do Tribunal Pleno e que isto fosse feito para todos os municípios do interior do Estado, e não só para alguns. Entendo até que o relator se limitou aos municípios em que ele é da sua relatoria, perfeito, nenhuma crítica nisso, mas acho que deveria ser viabilizado o TAG para todos os municípios que ainda não possuem, na minha opinião, acho que nenhum deles possui, este sistema de controle operando. Mas, para isso, é necessária a audiência do controle externo, que ele propõe uma minuta mais adequada para o Tribunal Pleno aprovar, e, aprovada essa minuta, a própria Secretaria ou a presidência do Tribunal proporia a todos os municípios do interior do Estado. Se isto for aprovado, é o meu voto, se meu voto for aprovado, eu encerro aqui, porque vai ainda à Secretaria. Mas se o Tribunal decidir continuar a discussão quanto a esses tags nesta sessão, ainda teria algumas ponderações especificamente sobre esses tags, que só não vou fazer agora, porque penso que seriam supridos os problemas com a ida destes processos ao controle externo. Então, Vossa Excelência estabelece uma preliminar. Uma preliminar no sentido de que sejam remetidos esses processos ao controle externo, para que eles opinem e submetam ao Pleno uma minuta de TAG com este objeto, para que o Pleno, aprovando a minuta, ofereça a todos os municípios a possibilidade de firmar o TAG. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, Excelência. Bem, eu registro aqui e agradeço o louvável. E eu queria apenas fazer pequenas considerações em relação à primeira forma, né? O TAG, ele não tem um formato definido em norma, ou seja, não tem materialmente descrito exatamente com as letras o que deve compor, como, por exemplo, uma minuta de contrato, que você pode evoluir já nos termos pré-definidos. Então, o TAG começa do zero, e comecei do zero. E a minha orientação foi sempre no sentido de tomar outros tags por referência. Então, fui pontuando aqui os considerandos, pontuei as cláusulas, e aqui faço uma ressalva em relação à cláusula. A meu ver, não tem reparo nenhum a ser feito, uma vez que a composição da redação, o parágrafo vem exatamente posterior à cláusula. Como disse, eu tomei por referência outros tags constituídos no tribunal. Porque, de fato, isso aí é um caminho novo para nós. Não tão novo assim, porque já tem desde 2013, já previsto na nossa legislação, mas acaba sendo sempre o começar do zero. Então, com relação a isso, eu, de minha parte, não teria nenhuma observação a fazer. Em relação à participação do órgão técnico, de fato, o parágrafo 4º do artigo 1º, ele fala não somente sobre a participação do órgão técnico, como também sobre a participação do Ministério Público de Contas. Muito bem. Também a orientação que eu percorri, o caminho que eu percorri para esses tags chegarem até aqui, foi exatamente pela forma como o tribunal tratou ou vem tratando os demais tags, no sentido de também nenhum deles haverem passado pelo crivo do controle externo. Mas eu acho que essa falha, que reputo de não muita substância no sentido de que a finalidade do ajuste de qualquer tag, não somente esse que estou propondo, mas os demais que passaram e foram aprovados por essa corte, todos eles têm uma finalidade primeira e é louvável, que é exatamente desobstruir a gestão, tocar em pontos sensíveis, gargalos das administrações públicas, que nunca foram tocados. Então, eu sou, apesar da minha veia positiva no sentido de que me considero um positivista, em termos jurídicos, mas eu sou muito pelo diálogo também, pela conversa.
Eu acho que uma conversa, um acordo de cavalheiros, e o TAG é, em última análise, um acordo de cavalheiros, um acordo solene, ele sinaliza muito positivamente para remover gargalos, volto a repetir, já permanente na administração pública, tanto estadual quanto municipal. Eu só queria me alongar só um pouco, presidente, para citar um exemplo bem claro disso, que é importante realmente a conversa. Todos sabem ali daquele retorno que tem logo após o Shopping Ponta Negra, que quando foi criado, né, houve um compromisso, restou comprometido a obra, e houve queixa, o Ministério Público entrou com uma representação à época, e essa representação teve como fui o relator da representação. E na conversa que nós tivemos, reunindo lá com a Manaus Trans, o próprio vice-prefeito à época, de Sabrão, esteve presente, setores do tribunal, setor da engenharia, nós chegamos a uma composição do problema. Né? Firmamos um TAG à época e resolvemos o problema, e lá a obra já se encontra perfeitamente em funcionamento. Então, é uma prova de que o TAG realmente é um instrumento adequado para a gestão pública. Eu acho que nós deveríamos realmente abusar mais, me perdoe o termo, desse instrumento, no sentido de tocar em pontos sensíveis. Em relação aqui ao sistema integrado, como demanda tempo, por isso que eu estou propondo o TAG, isso aqui é um problema sério nos municípios, porque vocês sabem que a cada virada de mandato as informações se perdem, a tão preconizada informação em tempo real não existe, né? Já estamos em pleno século XXI, né? E nada evoluiu. Então, creio que isso aqui é uma proposta, como toda proposta inicial, sujeita a crítica, claro, sujeita a falhas, que também não quero trazer para mim, não posso trazer para mim o adjetivo de perfeição, porque ninguém é perfeito. Então, eu acho que, se nós evoluirmos nesse campo, né, creio que isso toda a sociedade amazonense ganhará. Os próprios gestores municipais, que daqui a pouco vão entrar na administração pública, também serão beneficiados, uma vez que poderão contar com uma autonomia de gestão, aí sim, à altura das suas necessidades, e as informações não irão mais se perder a cada virada de mandato, uma vez que a legislação também prevê a possibilidade de geração de backups do banco de dados do sistema. Então, isso eu acho que é muito positivo. Com essas minhas considerações, eu acolho a proposta formulada no voto, no destaque feito, tá? E ficando aí para o segundo momento, já a apreciação. Obrigado. Agradeço a harmonia da Corte de Contas, e isso é um exemplo de que nós estamos avançando e avançaremos muito mais. Então, estão todos pacificados por unanimidade com a proposta do eminente conselheiro Érico. Se me permite, só um comentário. Vossa Excelência tem todo comentário e tempo do mundo. Vossa Excelência sabe que eu sou uma pessoa que tendo muito a harmonia. Sim. Inclusive... É seu histórico, Excelência. Exato. Com o meu depoimento, se preciso for. E Vossa Excelência sabe, porque eu estava observando, os TAGs, eles foram introduzidos no tribunal no ano de 2013, quando eu era o presidente. Quem propôs a resolução do TAG fui eu. Daí porque eu sou muito vigilante sobre o exato cumprimento desse importantíssimo instrumento. E na sessão passada, quando eu elogiava Vossa Excelência em relação à reunião com o Francisco Mendes, que está, segundo alguém me informou, o conselheiro Josué, produzindo já imediatos resultados, e eu disse naquela ocasião que Vossa Excelência ia por um caminho corretíssimo, que era o caminho da consensualidade, que é uma tendência da administração pública e é uma tendência do direito administrativo moderno. Aquela visão do direito administrativo muito atos de império está sendo substituída, essa visão, por uma administração processual, consensual. E já em 2013 eu propunha um instrumento de consensualidade, que é o TAG. Então, eu sou entusiasta dos termos de ajustamento de gestão, desde que eles sejam feitos adequadamente. Não é? E, por isso, eu tenho
tido muito cuidado em relação a eles. Discordo, para quebrar um pouquinho da harmonia, discordo apenas da informação de que todos os tags foram feitos. Não. Os tags que eu faço não são feitos desta forma, ou seja, sem a oitiva do controle externo. Todos os que eu firmei e o Vossa Excelência também. Então, não vamos dizer generalizado, ninguém submete ao controle externo. Não é assim. Eu submeto. E tenho muito respeito pelo controle externo e pela atuação do controle externo, porque de lá vem muita informação que nós, conselheiros, precisamos obter. Então, ótimo que nós estejamos adotando eu tenho absoluta certeza que da minuta da Secretaria de Controle Externo, cada um de nós pode interagir com o controle externo, sairá um documento, presidente, que Vossa Excelência poderá propor a todos os municípios para resolver o problema. O problema de fundo é muito interessante, muito importante, que seja resolvido, e acho que esse é um caminho muito bom de resolução. Nisto, estamos perfeitamente de acordo. Agradeço a manifestação de todos e digo que também é uma das obsessões dessa presidência a padronização. Padronização de fiscalizações, padronização de TAG, até porque os jurisdicionados, à vista dessa instituição fiscalizadora, são todos iguais perante a lei. Tenho cobrado, inclusive, do doutor Pedro, tenho cobrado do doutor Lorival, e mais hoje eu estou com a cabeça realmente meia... O Milton, a padronização dos procedimentos desta Corte de Contas. Agradeço a todos por termos enfrentado e vencido todos os julgamentos adiados, não restando mais nenhum para a próxima sessão. Excelência. E passamos à nossa pauta ordinária. Pois não, quero eminente deixar decano. registrada a minha alegria pelo desenrolar dessa sessão até agora. Amém. Passamos aos julgamentos ordinários. A pauta do eminente decano, não há destaque, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor. Na pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, possui um embargo, que é o primeiro processo de número 2248 de 2014, embargo de declaração e recurso de reconsideração interposto pela senhora, Rané Thomas Barbosa, assessora técnica do Tribunal Pleno, exarado nos autos do processo 6.186. Por seu embargo, com a palavra, eminente procurador, Roberto Cristianan. Obrigado, presidente. Neste caso, também me parece que não houve qualquer falha no acordo embargado, não houve omissão, obscuridade ou contradição. No entanto, então, a opinião nossa é pelo conhecimento e não provimento. No entanto, há uma questão, que até o conselheiro pode explicar melhor, relativa à não notificação, à falta de notificação da interessada, o que ele já determina no seu voto o início do prazo, que seja iniciado novamente o prazo para que ela possa interpor outro recurso, não no caso do desembargo, mas para outro recurso que ainda possa lhe caber. Senhor presidente. Pois não, com a palavra, eminente conselheiro Mário de Mello. Queria aproveitar e queria pedir vista do processo da pauta do nobre conselheiro Érico, o 155/2016. Está concedido vista. Não é esse, não. Não, ele está pedindo de outro processo. Está concedido, excelência. Mas qual é o... Ok. O primeiro foi aprovado. É um recurso de revisão, não é, excelência? Doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro Érico, se assim desejar manifestar. Eu não entendi essa última observação de Vossa Excelência, conselheiro. Entendo eu que é O voto procurador. que está pacificado pelo... Quanto aos embargos, é conhecimento e não provimento. A outra questão já está tratada aí no seu voto, é só para que o prazo seja contado desde o início em relação à questão da possibilidade dela interpor outro recurso, não a questão dos embargos. Os embargos é conhecimento e não provimento, de acordo com o seu voto. Pacificado, excelência. Então, voto pelo conhecimento do Esse é meu presente voto. embargo. Meu voto é esse. Declaração no mérito negar de provimento. Passamos a os demais processos de voto, Vossa Excelência.
estão aprovados de acordo com o voto condutor por unanimidade deste pleno. Passamos à pauta do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, que possui 5 processos na pauta, dos quais 2 têm destaque. O primeiro destaque é o processo de número 1936-2011, prestação de contas do senhor Odivaldo Miguel de Oliveira Paiva, prefeito municipal de Maués, exercício 2010. Há um voto de destaque do conselheiro Érico, julgue irregular a prestação de contas, além de glosa e multa ao responsável. O voto do eminente conselheiro Josué, emitir parecer prévio pela aprovação, com ressalvas das contas, julgue contas regular com ressalvas e multa de R$ Perdão, meu 19.728,54. presidente, que número é esse processo? Excelência, esse é o 1936. Perfeito. Eu queria pedir permissão a Vossa Excelência e aos colegas, porque eu só consegui adentrar no sistema ontem. Eu vou retirar esse processo de pauta para revê-lo. Retirado de pauta o processo do conselheiro Josué, de número 1936. Foi o meu que foi retirado, hein? O Mirtil me informa que tem mais um processo com destaque. Aqui nas minhas anotações. Tem um consecutivo, o 1099. Aqui na minha pauta não consta, então mas vamos lá. Pois é, foi o inverso. R$10,99, representação referente a possíveis ilegalidades nos contratos 5, 6 e 7, celebrados com a Prefeitura de Maués. Entendo eu que são conjuntos. São conjuntos, Excelência? Não, Excelência, o conselheiro Érico, nesse processo, ele pensa de forma diferente do que pensa o órgão técnico, parcialmente do Ministério Público, e diverge do meu pensar, que, por se tratar de verba federal, eu não poderia julgar. Tanto é que meu voto é a representação de possível ilegalidade, contrato quanto à origem, são de origem federal, portanto, fora da nossa competência. O que nós podemos é comunicar as irregularidades, né, ao Tribunal de Contas da União. Excelência, foi retirado o destaque por parte do conselheiro Érico, então está pacificado, harmonizado e aprovado. Perfeito. Passamos à pauta agora, num processo que eu estou impedido, então passo a presidência à conselheira Yara. No caso, eu passo a presidência Representação? ao decano, o conselheiro Júlio Cabral, pelo fato de a eminente conselheira ser a relatora. Senhor presidente, tem que retornar aquele 1099. Eu acho que não foi retirado, não. Tá, continua aqui. Vossa Excelência mantém o destaque? Está aqui, está no sistema. Não, mas foi um outro acima. Então, voltamos, retromachamos. Eu pensei que tinha saído, mas não. O culpado é essa presidência, que com certeza não acompanhou com a agilidade devida. Vossa Excelência nunca erra, pode até se equivocar. Então, retromachando, com a palavra, o eminente conselheiro Josué, no processo de número 1936. 1099. O processo é o 1099. O outro foi pedido vista verdade, pelo... o outro ele retirou de pauta. Foi retirado de pauta. Processo 1099, representação a referentes ilegalidades nos contratos 5, 6 e 7. Com a palavra, eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. Presidente, por economia, já falei o que penso, trata-se de verba federal. E eu ouço o eminente conselheiro Érico Desterro a respeito. Isso é verba federal, Excelência? Diz o órgão técnico que sim, e consta desses contratos 05, 06 e 07, celebrados entre o governo federal e a Prefeitura Municipal de Maués. Sendo assim, com a afirmação de que se trata de verba federal, eu vou retirar o destaque. Retirado, pacificado, harmonizado e aprovado. Passamos a presidência ao ilustre decano, eminente conselheiro Júlio Cabral, para que presida a sessão e dê a palavra à eminente relatora, conselheira Yara, no processo ao qual eu estou impedido. Excelência, eu assumo a presidência e creio que haverá de ter a manifestação do parquê, né, Excelência? Exatamente. Qual é o processo, presidente? Qual? 3527. Processo número 3527. Não tem o número aqui. O embargante alega que a decisão não teria informado ou determinado a forma de seu cumprimento, mas, de fato, isso aí não procede. E, no mérito,
não se verifica contradição, omissão ou obscuridade. E, desta forma, opinamos pelo conhecimento e não provimento. É o meu voto, Excelência. Negue provimento aos embargos de declaração. Vamos à votação? Conselheiro Conselheiro Érico. Com a relatora. Conselheiro Josué. Acompanho. Conselheiro Mário. Com a relatora. Conselheiro Alípio. Aprovado por unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, conselheiro Ari. Temos mais um embargo, Excelência, no processo 10.919 da Conselheira Ara. Então, com a palavra, o eminente procurador Roberto Cristianã. Também opino no mesmo sentido, conhecimento e não provimento. Pacificado, mantido o voto da eminente relatora. Processo de número 3917. 3917, onde há um voto vista do conselheiro Érico, versam os autos sobre recurso de revisão interposto pelo São João Braga Dias. O voto de vossa... Não, já foi. Vossa Excelência está impedindo esse processo. Desculpa, Excelência, eu estou impedido. Vossa Excelência, com a presidência, conselheiro Júlio Cabral. Presidente, eu estou mais perdido que o senhor. Eu não sei nem qual é o processo. Excelência, 3917. 3917. É o meu terceiro da pauta, Excelência. É o 18º da pauta. Recurso de revisão. João Braga Dias. Vamos ouvir o voto vista, Excelência. Tem a palavra, Excelência, conselheira Ara. Trata-se o presente processo do recurso de revisão interposto pelo seu João Braga Dias, prefeito municipal de Amaturá, contra o acordo 50/2012, proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas, nos autos do processo 1498/2010, o qual julgou a prestação de contas de Amaturá, exercício de 2009, como irregular, aplicando ainda a multa e glosa no valor de R$ 1.029.206,53. Em síntese, a discordância do meu voto com a opinião ministerial e voto vista do conselheiro Érico é quanto às seguintes restrições. Quanto ao esclarecimento sobre os serviços de consultoria referente ao empenho 451/2009 no valor de R$ 480, observo que o órgão técnico em análise da defesa admite que o recorrente tem razão, já que o valor questionado como pagamento de serviço de consultoria, de fato, trata de repasse financeiro à Câmara Municipal, conforme verificação no sistema ACP. Portanto, entende que a irregularidade não existe. Quanto à transferência de repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, o órgão técnico manifestou-se no sentido que, após o exame técnico que recaiu sobre o empenho 451, citado no item acima, inexiste a irregularidade dos valores relativos à transferência menor de repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, permanecendo apenas a intempestividade referente aos meses de março e maio de 2009, novembro de 2009, que foram emitidas após o dia 20 do mês de referência, portanto, fora do prazo constitucional. Considerando que o recorrente demonstrou a regularidade no valor do repasse à Câmara Municipal, conforme foi constatado pelo próprio órgão técnico, quando, folhas 30, evidenciou a existência dos comprovantes, ou seja, descaracterizando assim a existência da irregularidade. Quanto à ausência de cópias de documentos comprobatórios das despesas, no valor de R$ 782 mil, entendo que os argumentos apresentados pelo órgão técnico são suficientes para estabelecer um juízo determinado à glosa no valor acima registrado, já que o questionamento está fundamentado apenas em indícios, onde, por um lado, a Comissão de Inspeção apurou a retirada de recursos em espécie das contas bancárias da Prefeitura e, por outro lado, o gestor justifica que tais valores foram utilizados em pagamentos em espécie de diversos credores, cuja documentação fez parte das despesas examinadas pelo TCE em loco.
o órgão técnico não considerou a justificativa do gestor e manifestou-se com o entendimento que houve desvio de recursos públicos. Contudo, entendo que a fiscalização do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, a princípio, envolve apuração contábil, financeira, operacional e patrimonial em seus termos técnicos, objetivando verificar os resultados da aplicação das receitas e despesas dos recursos públicos. Portanto, para afirmar a existência de uma prática dolosa ou de alguma irregularidade, é fundamental que a comissão de inspeção apresente os fatos de forma detalhada e comprove a materialidade do fato e do nexo da causalidade da conduta do jurisdicionado com o ato ilícito. Considerando que, no presente caso, o resultado da fiscalização não demonstra de forma clara a existência dos supostos danos ao erário, deixando muito evidente a existência de dúvidas a respeito dos elementos probatórios dos autos. Discordo do posicionamento do órgão técnico em razão da carência probatória, me manifesto em improcedência da irregularidade. Observo que as despesas questionadas referem-se ao cumprimento de sentença judicial do Tribunal Regional do Trabalho de Tabatinga, portanto, entendo que a glosa deve ser desconsiderada, tendo em vista que decisões, sentenças ou acordos judiciais da administração pública, através de seus propósitos, não podem e nem devem ser descumpridas. Quanto à glosa, no valor de R$ 97.785,18, por não ter justificado as despesas com aquisição de combustível. Discordo do órgão técnico quanto ao estabelecimento da glosa, fundamentada apenas a tese da Prefeitura não ter apresentado um sistema detalhado de controle de sua distribuição, considerando a incompatibilidade entre os quantitativos adquiridos e o número de veículos pertencentes ao município. Observo que o valor acima refere-se ao total despesa de combustíveis realizado durante o ano inteiro, ou seja, uma média de R$ 8.050 por mês. Considero também, em minha análise, que o consumo de combustível na gestão de um município do interior do Amazonas abrange não só os veículos terrestres e urbanos, estende-se também no atendimento das comunidades rurais com consumo de geradores de energia, além dos transportes de materiais de via fluvial. Portanto, reafirmo o meu posicionamento que os argumentos apresentados pelo órgão técnico não são suficientes para estabelecer um juízo determinado à glosa do referido valor. Quanto à remessa nos autos da Câmara de Vereadores do município de Amaturá para os procedimentos necessários à apuração do potencial crime de responsabilidade cometido pelo gestor municipal, que consiste no repasse atrasado e a menor das verbas próprias do décimos pertencente ao Legislativo Municipal. Também discordo na sugestão, tendo em vista que o repasse a menor das verbas pertencente ao Poder Legislativo foi descaracterizado pela própria análise do órgão técnico, além do fato que a referida recomendação fazer parte da decisão inicial e se aceita no julgamento do presente recurso, de forma evidente, vai agravar a situação do recorrente, tendo em vista que é passível de nulidade exarar sentença mais prejudicial ao acusado do que aquela anteriormente proferida no primeiro julgamento. Quanto às demais impropriedades que não foram sanadas, observo que são de caráter meramente formal e sujeitam o responsável às penas e multas, já que não causaram prejuízo ao erário e, portanto, não comprometendo a regularidade da prestação, conforme posso a demonstrar. Atraso na remessa dos balancetes analíticos, mensagem via ACP, referente aos meses de janeiro a dezembro, não atendimento do prazo de diligência deste tribunal. Assim, voto no sentido que o egresso tribunal pleno tome conhecimento do presente recurso de revisão para, no mérito, dar provimento parcial, transformando os termos do acordo recorrido para emitir parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Amaturá a aprovação com ressalva das contas do Poder Executivo Municipal de Amaturá, exercício 2009. Modifique de regular com ressalvas o julgamento da prestação de contas,
exercício de 2009, de responsabilidade do senhor João Braga Dias, prefeito ordenador da despesa. Anule a multa aplicada no valor de R$ 6.453,41, nos termos do artigo do Regimento Interno, e anule as glosas do senhor João Braga Dias. Mantenha as multas aplicadas do senhor João Braga nos valores de R$ 5.646, em razão dos atrasos dos balancetes analíticos mensais, e mais a multa referente aos meses de janeiro a dezembro, e R$ 806 pelo não atendimento do prazo fixado em diligência deste tribunal. Fixe o prazo de 30 dias para o recolhimento da multa aos cofres da Fazenda Estadual com comprovação perante este tribunal, acrescido da atualização monetária e juros de mora devidos nos termos do artigo da nossa lei. É só, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Senhor presidente, apenas para reafirmar o destaque, o meu destaque é pela manutenção da decisão anteriormente prolatada, em consonância com o Ministério Público. Em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Josué. Com a eminente relatora. Conselheiro Mário. Com a relatora, presidente. Conselheiro substituto Alípio Filho. Com a relatora, excelência. Perfeito. Presidente, antes de voltar à presidência, Vossa Excelência, eu quero registrar meu voto, porque eu posso votar, não é? Claro, deve. Então, eu voto integralmente com voto vista, Excelência. Só para registrar que já sou vencido. E, ao mesmo tempo, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência da honrosa mão de Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral. Passamos agora ao processo de número 1007, que trata-se de um embargo. Passo a palavra ao eminente procurador. Número 1007. Excelência. Pois não, Excelência. O que houve com 5.073? Porque há um destaque, creio eu, do conselheiro Érico. Foram pedido vista, Excelência. Sem ciência, Como? É pedido de vista, Excelência. É pedido de vista? Segundo o eminente... Conselheiro Qual é o Érico. processo? Eu não sei. É o próximo, Excelência, o 5.073 de Pedido de 2011. vista e o 4.419 de 2013. Ok. Muito obrigado. Nada, Excelência. Quanto aos embargos, nossa opinião também é pelo conhecimento e não provimento, tendo em vista que não se verificou contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. É o voto do eminente conselheiro, então está pacificado. Passamos ao processo de número 130 de 2016. Recurso de reconsideração interposto pelo senhor Heraldo Beleza. Senhor presidente, o voto vista, o destaque é meu e eu já me convenci do contrário. Retiro o destaque. Pacificado e harmonizado, os demais processos da pauta da eminente relatora conselheira Yara estão todos aprovados por unanimidade de acordo com o voto condutor. Passamos à pauta do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, que possui 14 processos em julgamento, dos quais o processo somente há um destaque, que é o processo de número 1487 de 2015, prestação de contas anuais da senhora Sandra Lúcia Loureiro, onde o voto do eminente relator é julgo irregular com ressalva e de equitação responsável, além de recomendações à origem. O voto do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva concorda com o relator quanto ao julgamento pela regularidade com ressalvas. Todavia, opina pela aplicação de multa de 4.400. A única divergência é uma multa de 4.400. Eu acato A multa. a multa. Acatada a posição do multa, conselheiro está Érico. pacificada a pauta do Vossa Excelência com 14 processos. Passo à presidência do eminente conselheiro, a conselheira, me perdoe, Yara, para que o eminente conselheiro convocado Alípio relate o processo número 4.492 de 2015, no qual eu estou impedido, juntamente com o conselheiro Júlio Cabral.
E o 93 também, Excelência. Que é o subsequente. Então, esses dois processos, Vossa Excelência preside, conselheira Iara. Com a palavra o relator. Senhora presidente, eu gostaria de saber as razões do destaque dos dois processos, se fosse possível. Com a palavra o conselheiro Érico. Senhora presidente, é o processo 4.492 de Sim. 2014, que é um recurso de revisão. Neste caso, quem recorre é o Ministério Público, junto ao tribunal, contra uma decisão da segunda Câmara, em que eu peço que seja mantida a decisão original do tribunal, pelo argumento já fartamente esgrimado aqui, de que não cabe ao tribunal determinar inclusão ou retirada de valores de qualquer tipo em aposentadorias, reformas e pensões. Neste caso, o Ministério Público está recorrendo para que o tribunal determine a retirada do adicional por tempo de serviço com o reajuste. Então, que fique esclarecido isto. O princípio é este, que não cabe ao tribunal fazer uma determinação ao poder público para pôr ou tirar qualquer coisa em matéria de aposentadoria. Mas, neste caso, especificamente, conselheiro Josué, o Ministério Público recorre de uma decisão para determinar a modificação do reajuste, modificar o adicional por tempo de serviço, tendo em vista a inclusão do reajuste na parcela, né? Então, meu voto é nesse sentido. Meu registro. Tem a palavra? Está presidindo a conselheira Iara. Com a palavra, conselheiro. Obrigado. Meu registro nesse processo, Excelência, é dar provimento parcial, reconhecendo a legalidade do ato, e determinando a Amazon Prev que, no prazo de 60 dias, retifique a portaria de pensão e a guia financeira interessada, de modo que atribua-lhe o adicional correspondente. Então, esse é o meu entendimento. Eu vou pedir vista desse processo, Excelência. A senhora pode pedir vista, mas antes ouça o seguinte. Aritmeticamente, ele ganha 240 a mais, sendo 15%. Não é difícil saber que essa pessoa ganha um pouco mais do que R$ 1.300 por mês. E é uma que não tem dúvida nenhuma quanto à aposentadoria. Mas a questão, A dúvida é quanto à Excelência, que o inclusão. adicional que está aqui em pauta na discussão é que 15% sobre o valor. Não pode mudar o percentual, mas o valor, quando a pessoa tem aumento, é necessário que mude. A lei é clara, por isso eu peço vista. Exatamente, aqui, ó, reajustado em 8% pela lei tal, em 6% pela lei tal, em 6, não sei quanto pela lei tal, isso é reajuste. Não é? Então, o tribunal aqui está, se reformar a decisão, está agravando a situação e, na minha opinião, de forma errada. Exatamente. As decisões anteriores estão corretas. Está Né? prejudicando. E é por essa e por outras que o tribunal não deve ficar fazendo determinação nenhuma, que corre o risco de fazer uma determinação contra Com um a percentual servidora, errado. e é o caso aqui. Não é? É o caso aqui. Além do que, se não fosse isso, eu não verifico que deste recurso, pode ser que não esteja aqui dito, mas eu não verifico que ela tenha sido ouvida, É interessado. a interessada. E aí, veja bem, a regra de que não se deve ouvir o aposentado em matéria de registro é até o registro. Mas uma vez que o tribunal já registrou, e a decisão anterior foi nesse sentido, e houve um recurso do Ministério Público para derrubar isto, aí tem que ouvir no recurso a aposentada. Então, de plano, esse voto está nulo. Sua proposta, Excelência? A minha proposta é de não rever, manter. E aí estaria, veja bem, estaria
prejudicada a questão de ouvi-la ou não, porque não vai mudar. Mas, se mudar, certamente nós estamos cometendo uma ilegalidade, porque não a ouvimos sobre isso. Quem é o procurador Senhor. aqui recorrente? Senhora presidente. Pois não. Doutora Eva. Para incluir, Senhora presidente, Vai tem a incluir. palavra? Pois não. Obrigado, senhora. É por isso que Não, o provimento, meu pode provimento tirar. foi parcial, excelência. Na verdade, eu também estou discordando em relação à questão do reajuste aqui. Foi parcial, propositura. Em relação ao oitiva, mas Vossa Excelência já pediu vista, né, eu não queria me alongar muito na discussão. Peço vista do processo. você, O próximo processo, Vossa Excelência, devolva a palavra. Processo de número 11.636. O anterior não foi votado em bloco? 13.182, eu não sei. Então, Vossa Excelência continua presidindo, que eu continuo impedido nesse. Mas o próximo processo trata-se da mesma matéria, eu peço vista também. O meu entendimento era esse. Retomo a presidência das mãos da eminente conselheira Iara para prosseguirmos no julgamento do processo 11.636 de 2014, embargo de declaração. Então, com a palavra, eminente procurador. Obrigado, presidente. Neste caso, o embargante alega que não houve apreciação de um dos processos que estavam apensos, no caso, um processo de inspeção extraordinária, mas, conforme já consta do voto do relator, ambos os processos, tanto a prestação de contas quanto a inspeção extraordinária, foram apreciados no mesmo voto que abarcou todas as irregularidades constantes nos dois processos. Portanto, não houve qualquer omissão em relação a isso. Então, pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Pacificado com o voto. Passamos ao processo de número 1976, de 2011. E é com muito orgulho, me permita que interromper para até compartilhar um pensamento do conselheiro Josué. A nossa pauta hoje são todos processos recentes, a grande maioria de 2015, 2016, pouquíssimos de 2010, 2011. E parabenizando também, presidente, Também. pela quantidade de processos. Pela na quantidade de pauta. processos. Então, gostaria dia de de antecedência. congratular-me com todos os senhores relatores e com vossas assessorias, porque Viraram. entendo eu que os senhores são os maestros de boas assessorias. E a sessão seria amanhã. Nós, apesar de a sessão ter sido antecipada, estamos fazendo frente muito além das demandas desta Corte de Contas. Bem. Muito bem. Passamos ao processo 1979-2011, que prestação de contas do senhor Raimundo Guedes dos Santos, prefeito municipal de Japurá, onde há um voto de destaque do conselheiro Érico e o voto do relator. Parecer prévio. Recomenda a desaprovação da prestação de contas, julgue irregular a prestação de contas, considere em alcance o senhor Raimundo Guedes 41.721, aplique multa no valor de 9.680,04 e outra multa de R$15.000. O voto vista do conselheiro Érico discorda do relator somente quanto ao valor das multas. Exatamente. Que Votando da entendo seguinte que maneira. Na realidade, uma multa é pacificada, que é R$15.000, a outra multa é com relação à dosimetria. O relator propõe 9.680 e Vossa Excelência propõe 13.142,25. É o valor atualizado. Valor antigo e valor atual. Perfeito. E o A atual glosa, é a Vossa maioria. Excelência, não mexeu, conselheiro? Não. Então, com a palavra, o eminente relator. Excelência, eu mantenho a minha propositura inicial. Em votação, como voto eminente decano. Excelência, para ser coerente com a atualização da multa, Como voto com o voto me perdoe. visto. Com o voto visto, eminente conselheiro Josué. Com os dois e com a multa atual. Como voto eminente Eles conselheiro votaram todos Iara. Multa atual. Então, desculpa, conselheiro Mário de Mello. Multa atual, presidente. Então, vencido o eminente relator com relação à dosimetria da multa antiga e nós Presidente, se eu estamos aplicando a permito uma atual. observação, Sim, se aplicada for a velha, haverá correção, como fazem as mulheres durante a primavera, para que vire a nova. Em aritmética, a resultante é a mesma. Bonitas são
Iguaicé. Então, com o botox devido, colocado pelo Pois é, conselheiro Josué, mesma coisa. prevalece a Lá menos versão shows. original e atual da multa. O processo de número 3.182/2015, entendo eu que trata-se da mesma questão. Então, se os senhores me... Acabou isso, gente? Cadê? Recurso de revisão interposto pelo Ministério Público de Contas contra a decisão 11.957, que trata de processo de aposentadoria da senhora Maria Oneide Sandoval Ribeiro. Há um voto do conselheiro destaque, do conselheiro Érico, conhecimento do presente recurso para, no método legal, negar-lhe provimento. E o voto do auditor É a Alípio. mesma questão. É a Eu mesma peço coisa. vista. Então, está encerrado. Os demais processos da pauta de Vossa Excelência, conselheiro convocado ali, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor por unanimidade. Nós temos agora na pauta administrativa, onde possuímos somente um processo da servidora Sheila Nóbrega Silva, solicitando reconhecimento de concessão de período de licença especial, referente ao quinquênio 2011-2016. Sem destaque, então está aprovado. Alguém gostaria de se manifestar? Está aprovado por unanimidade, de acordo com o voto desta presidência. Gostaria de convocar todos os senhores para a sessão do dia 6, do dia 13, me perdoe, no horário regimental. Presidente, me perdoe. Pois não, excelência. Há uma ponderação minha e do eminente conselheiro Érico para que seja na próxima terça-feira. Maravilha. Então, estão convocados todos para o dia 12, na próxima terça-feira. Agradecendo a Deus o espírito fraterno que consegue reger esta Corte de Contas. Damos por encerrado e agradecendo aos nossos servidores, aos demais visitantes que prestigiam o nosso Tribunal Pleno. Muito obrigado.